Bom dia. Eu ia pedir que pudessem abrir o livro de Efésios. Muitos irmãos já sabem o que é que eu vou pregar. Vai ser a 10ª mensagem sobre este tema. Portanto, sobre a armadura de Deus. Portanto, vai ser a 10ª mensagem. Está quase a acabar. Eu prometo que vou acabar a próxima. Prometo não. Eu não posso prometer porque Deus é que sabe e pode criar aqui outra situação, voltar a continuar. Vamos ler a partir do capítulo 6, Efésios 6, versículo 10, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então nós, nesta passagem, já analisámos a importância de nos vestirmos com a armadura de Deus. Falámos sobre Satanás, sobre as suas artimanhas, os seus enganos. Falámos também do estar firme no dia mau. E entramos nas verdadeiras armas espirituais dadas por Deus. E começámos por refletir sobre a primeira arma espiritual, que é a palavra. Então, para que essa verdade possa estar enraizada na nossa vida, então temos que também vestir a segunda peça, que é a couraça da justiça. Portanto, esta justiça, a santidade e perfeição de Deus, vem a nós através da morte e ressurreição de Jesus na cruz. Porque Jesus toma o nosso lugar. Ele oferece uma cobertura de justiça para bloquear os ataques de Satanás e para bloquear o pecado que está nos nossos corações. Isso vai implicar também a terceira peça, que é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz, que é a mensagem da salvação que Jesus Cristo trouxe ao mundo. É a boa notícia de que podemos ser reconciliados com Deus e ter paz que excede todo o entendimento. É a mensagem que nos dá a segurança de que mesmo no meio de lutas e dificuldades, Deus está conosco e nos fortalece, e que nos deve preparar para caminhar firmes em direção à vitória, tornando-nos soldados de Cristo, para enfrentar as investidas do inimigo e depois, com toda a autoridade e ousadia, proclamar a mensagem de esperança que transforma vidas. Depois, quarta peça, também temos de usar o escudo da fé, ou seja, de procurar o conhecimento de Deus e da sua revelação, aceitando o que revelou na forma de mandamentos e promessas, e agir na confiança em Deus, criando um escudo que podemos identificar como a fé, que nos protegerá dos dardos inflamados do maligno. A quinta peça é tomar o capacete da salvação, onde Paulo afirma e lembra da importância de proteger a mente e os pensamentos contra os ataques do inimigo, que é uma metáfora para a salvação que Deus oferece, lembrando da segurança que todos podem encontrar através da fé em Cristo. E sempre que se enfrenta dúvidas, medos e tentações, o facto de saber que se está salvo encoraja a permanecer firme na verdade do Evangelho. Isso pode ajudar a reconhecer os ataques
espirituais e desafios mentais, levando-nos a confiar em Deus e a procurar a sua proteção nas lutas diárias. E na última pregação, portanto foi a 6ª peça, nós falámos sobre a espada do Espírito, em que somos chamados a andar como é digno da vocação para chegarmos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e não nos tornarmos meninos inconstantes, levados por todas as doutrinas enganosas que procuram destruir o testemunho de Cristo, mas que devemos nos despir do velho homem e procurar viver de acordo com os ensinamentos da verdade em Jesus, de nos renovarmos no Espírito e nos revestirmos do novo homem, que fomos criados em verdadeira justiça e santidade, deixando a mentira e falar a verdade, que não tenhamos vidas de pecado, nem dar lugar ao diabo, não permitir ser atingidos pelo inimigo, pois para não andarmos como os gentios. Na verdade, dos seus sentidos, ter um entendimento obscurecido que nos poderá levar à separação da nossa vida em relação a Deus, devido à ignorância e ao endurecimento do coração, e nos entregarmos à discórdia, com desejo intenso em cometer toda a impureza. Então hoje vamos falar da segunda arma. E a segunda arma está no versículo 18. Vamos ler. O versículo 18 diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, esta segunda arma é a oração. E Paulo diz que devemos orar em todo o tempo. Isso significa que a oração deve ser um hábito constante, não apenas em momentos específicos. Isso não significa estar fisicamente sempre a orar, levar o tempo todo a orar, mas sim em manter uma ligação contínua com Deus, integrando a oração em todas as atividades e situações da vida. E Paulo incentivava várias igrejas. Hoje de manhã vimos uma passagem que falava aos romanos. Paulo também falou aos Tessalonicenses, 5:17, orai sem cessar. Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Portanto, Paulo incentivou as igrejas, também a pessoas, líderes de igrejas, neste caso, por exemplo, a Timóteo, 1 Timóteo 2:1, admoeste depois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Paulo fazia isso, ele dava o exemplo, orando e incentivando as igrejas em que passou naquela época. E a igreja de Éfeso não foi diferente. Quando percebeu que já não iria voltar a Éfeso, onde ele tinha estado por cerca de 3 anos, mandou chamar os anciãos da igreja e fez algumas recomendações, nomeadamente para que olhassem pelo rebanho, porque muitos lobos cruéis e perversos iriam se levantar na igreja, que deveriam vigiar e se entregassem a Deus, que era poderoso para os edificar e para os santificar. Terminando estes conselhos, ele colocou-se de joelhos. E este colocar-se de joelhos tem uma particularidade importante. É que os judeus, quando oravam, oravam de pé. E Paulo coloca-se de joelhos e demonstra dependência, simplicidade. E foi isso que ele fez naquele momento. Ele entregou-se a Deus. Terminando estes, portanto, ele orou com aqueles presbíteros. E aqueles presbíteros perceberam que a responsabilidade de cuidar das necessidades espirituais da igreja pertencia a eles. Portanto, isto está em Atos 20, quem quiser ler depois. Entretanto, Paulo foi preso. E nessa condição, ele escreve aos Efésios, para encorajá-los à unidade na igreja e que agissem como representantes do corpo de Cristo na terra. E no capítulo 1, logo de Efésios, versículo 16, ele diz o seguinte:
não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Diz que não cessava de orar por eles, pelos santos de Éfeso, para que Deus lhes abrisse os olhos para olharem para a plenitude da bênção que Deus lhes tinha dado, para conhecessem tanto através do entendimento como pela experiência a esperança do chamado de Deus, a glória da sua herança e a grandeza do seu poder. Era no poder de Deus que Paulo se concentrava. Ele tinha tanta certeza da suficiência do poder de Deus que incentivava a confiança e dependência. Ele orava para que eles conhecessem a imensurável grandeza do poder de Deus. Paulo procurava incentivá-los, demonstrando um amor genuíno e uma preocupação profunda com a salvação e o progresso espiritual deles, mesmo estando preso. As suas orações eram motivadas pela fé e pelo amor, com ardente zelo pelo reino de Deus, desejando não apenas a vinda do reino, mas também a sua expansão. Mas Paulo não ficou por aqui. E agora vou pedir que me acompanhe uma leitura. Efésios 3, é só andar umas folhinhas para trás. Efésios 3, versículo 14 até 21, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos quais seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso por fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Portanto, Paulo ora aqui novamente por esta Igreja. E começa dizendo, por causa disso. Qual causa é esta? No capítulo 3, versículo 6, posso ler, diz o seguinte: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Portanto, Paulo diz saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, por meio do Evangelho. Esse é um grande mistério que estiver oculto das gerações, agora revelado. Mas que mistério é este? É que Deus só tem uma igreja, um povo, um rebanho, um corpo, uma família. É uma igreja, esta igreja não é composta apenas de judeus, não é composta apenas de gentios. Esta igreja é composta de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações, tribos, de todas as etnias da terra. Isso é um grande mistério, que foi claramente revelado para as gerações. Isso empolga de tal maneira o coração dos apóstolos, do apóstolo Paulo, que ele, por esta causa, se coloca novamente de joelhos. Ele diz que se coloca de joelhos diante do Pai. Esta oração é uma poderosa intercessão pela Igreja, focada na capacitação espiritual e conhecimento divino. Paulo realizava um ministério de intercessão, sempre usando instrução e oração, compreendendo que nas Escrituras Deus revela a sua vontade e na oração pedimos a sua realização. Agora o que Paulo pede a Deus? Em primeiro lugar, ele pede poder interior. Versículos 16 e 17. Paulo não pede mudança das circunstâncias, mas poder. A sua preocupação não é com coisas materiais, mas com as espirituais. Não pede alívio dos problemas, mas poder para enfrentá-los.
Todos precisam ser fortalecidos com poder, porque o homem é fraco. Precisam de transformação de corações, porque o diabo é astucioso. Porque o interior do homem, tanto a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, depende do poder de Deus para viver em santidade. Em segundo lugar, ele pede aprofundamento no amor fraternal. Na segunda parte do versículo 17. Para que os crentes sejam fortalecidos para amar. Nessa nova comunidade que Deus estava formando, o amor era a virtude mais importante. Precisavam do poder do Espírito e da habitação de Cristo para amar uns aos outros. Principalmente atravessando o profundo abismo racial e cultural que na época os separava. Em terceiro lugar, compreensão do amor de Cristo. Portanto, os versículos 18 e 19. Eles precisavam de força e poder para compreender o amor de Cristo. A ideia central provém de duas ideias. Portanto, compreender, versículo 18, que sugere compreensão intelectual e representa apressar-se de alguma coisa, tornando a sua propriedade. E também, a segunda coisa, conhecer. Versículo 19. Que se refere a um conhecimento alcançado pela experiência. Portanto, a súplica implica que tivessem um conhecimento objetivo do amor de Cristo e uma profunda experiência nele. Portanto, o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger toda a humanidade. Suficientemente comprido para durar toda a eternidade. Suficientemente profundo para alcançar qualquer pecador e suficientemente alto para levá-los ao céu. Em quarto lugar, a plenitude de Deus. Está na segunda parte do versículo 19. Paulo fala que deveriam ser cheios da plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, cheios da Trindade. Deus poderia habitar neles de forma plena. Portanto, deveriam ser santos como Deus é santo e perfeitos como Deus é perfeito. Isso também quer dizer que seriam semelhantes a Cristo, alcançariam o propósito eterno de Deus. Em quinto lugar, Paulo termina a oração tratando de dois pontos muito importantes. Em primeiro lugar, a capacitação de Deus para responder às orações. Portanto, versículo 20, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pediam. E o segundo é que o poder vem da parte de Deus. A glória deve ser dada a Ele. A igreja é a esfera em que a glória de Deus se manifesta. Portanto, é isto que Paulo transmitiu e intercedeu pela igreja de Éfeso. Para a unidade da igreja através da oração, na intercessão por intimidade, conhecimento e obediência à palavra de Deus. Para que conseguissem enfrentar as lutas. E é isso que também transmite a nós hoje ainda. Transmite a cada um de nós. A oração é muito importante. E nós também podemos ver exemplos de Jesus. Que sendo Deus, Ele nunca abdicou da oração. Ele não precisava da oração, mas Ele nunca abdicou. Sendo Ele próprio poderoso, Ele demonstrou uma vida de oração profunda e significativa, caracterizada por intimidade, dependência e confiança em Deus Pai. Ele não precisava disto. Isto era o exemplo que Jesus estava a dar. O uso da oração por Jesus é um exemplo para todos nós. Recebemos a oração para nos ajudar a manter em comunhão constante com Deus, para extrair força dele e para fazer os nossos pedidos pelos outros. Mesmo em momentos de angústia, como no Getsemane, antes da sua prisão, esta é talvez a oração mais emblemática. Jesus orou demonstrando total dependência de Deus para obter força, sabedoria, confiança absoluta na vontade do Pai, onde o ajudou a enfrentar uma tremenda luta física. Ele sabia aquilo que ia passar na cruz, as dores que ia passar. Nós não fazemos ideias que dores são essas.
Também a luta emocional. Jesus ia ser gozado, zombado, ia ser tratado, como nós costumamos dizer, abaixo de cão. Ia ser tratado como um animal. E também a luta espiritual. Porque Jesus sabia que ia carregar com o meu pecado, com o teu pecado, o pecado de todos nós, o pecado da humanidade, de milhares e milhares de crentes. Ele ia carregar com o pecado de toda a gente. Ele sabia disso. A sua oração não era para fugir da vontade divina, mas para realizá-la, procurando que a vontade do Pai se concretizasse. Eu convidar para abrir, vamos ler uma destas passagens, em Lucas 22, a partir do versículo 39. Nós também temos, Mateus também fala sobre isso, Marcos também fala, mas eu peguei nesta passagem porque há aqui algumas coisas interessantes. Diz assim, versículo 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e posto de joelhos, e orava. Pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Em Mateus fala que Jesus foi orar 3 vezes. E 3 vezes eles estavam dormindo. Portanto, Jesus orou sozinho, num momento crítico do seu ministério. Ele orou de forma humilde. Ele também se colocou de joelhos. Agonizante, perseverante e triunfante. Em cada versículo nós podemos observar que é Jesus quem vigia, quem ora. Também, por causa disso, é quem vai ser preservado. Jesus é o maior exemplo de oração em tempos de angústia. Quando a sua alma estava angustiada, ele orava. Por isso é que nas horas da aflição devemos nos voltar para Deus. O primeiro grito na hora de dor deve sair em forma de oração. Isto é um conselho também que Tiago, capítulo 5, 13 diz, está alguém entre vós aflito, ore. Jesus não apenas orou no Getsemane, ele também ordenou aos discípulos a orarem e apontou a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. Muitos ficam desesperados quando chegam os problemas da vida. Quando pisam os momentos de dor, de aflição. Outros ficam amargurados, desesperados, desanimados e revoltam-se contra Deus. Jesus orou 3 vezes, sempre focando o mesmo aspecto. Ele suou sangue, não para fugir da vontade de Deus, mas para fazer a vontade de Deus. Depois de orar, Jesus estava encontra paz no seu coração e estava pronto para a batalha, para a grande batalha que vinha. Os discípulos de Jesus não oraram nem vigiaram. Eles dormiram. Tinham um relacionamento próximo de Jesus. Eles tinham um relacionamento próximo de Jesus, tinham um relacionamento com a palavra de Deus. Tinham um contato com a palavra de Deus. Não é? O próprio Jesus é a palavra. Mas faltou oração. Os seus olhos estavam pesados de sono. O coração deles estava vazio de oração, de intimidade com o Pai. Porque não oraram, eles caíram em tentação e fugiram. Quando chegou os problemas, eles fugiram logo. Sem oração, a tristeza nos domina. Sem oração, agiremos na força da carne. Temos o exemplo de Pedro, aquele que algum tempo antes tinha estado com Jesus. Jesus tinha dito que ia sofrer, ia passar por uma situação difícil. E Pedro disse: olha, eu vou contigo, Senhor, até ao fim, vamos lá, vamos à luta. Vamos. Pedro nem teve força
para bater os olhos abertos. Naquele momento começou a queda de Pedro. E sabem que Pedro depois a seguir nega Jesus 3 vezes. Nós devemos orar e vigiar. Aqueles que conhecem as suas próprias fraquezas e reconhecem a necessidade de orar e vigiar são aqueles que são fortalecidos para não cair em tentação e triunfar em tempos de angústia. Jesus entrou angustiado no jardim de Getsemane e saiu consolado. A sua oração tríplice, insistente, trouxe-lhe paz para enfrentar a grande tempestade. Portanto, Jesus levanta-se da oração sem pavor, sem tristeza, sem angústia. A partir daquele momento caminha para a cruz como um rei que caminha para a coroação. Triunfou de joelhos e está pronto a enfrentar os inimigos e a morrer na cruz, confiante que triunfará sobre a morte e ressuscitará. Portanto, a oração é uma fonte de consolação. Através dela derramamos a nossa alma diante de Deus. Por intermédio dela temos intimidade com Deus. Quando estamos na presença daquele que governa os céus e a terra e temos a consciência de que Ele é o nosso Pai, os nossos temores se vão e a paz enche a nossa alma. A oração não é mencionada como peça da armadura, porém, não é exagero dizer que esta é a atmosfera em que o soldado deve viver e respirar. É em espírito de oração que o soldado deve vestir a armadura e enfrentar o inimigo. A oração não deve ser esporádica, mas sim contínua, um hábito e não um ato isolado. O soldado deve orar de várias formas. Na oração pública, na reunião de oração, também nos cultos, com a família, em particular, em casa, sozinho, e espontânea, em qualquer situação da vida, através de súplicas, intercessão, confissão, humilhação, arrependimento, louvor e ações de graças. A oração deve ser no Espírito, ou seja, estimulada e dirigida por Ele. Tanto que valor terão orações formais, meramente recitadas de cor, às vezes sem se considerar o seu sentido, na luta contra as hostes da maldade, as hostes do inferno. Tem de haver vigilância através da oração, vigiando com toda a perseverança. Temos de vigiar contra a tendência de dormir, de deixar a mente ter pensamentos mundanos e nos preocupar com coisas do mundo que não agradam a Deus e que não são para o seu reino. A oração requer que estejamos alertas e concentrados espiritualmente. Tem de haver perseverança na oração. A súplica deve ser feita por todos os santos, porque todos estão no combate e precisam ser sustentados em oração pelos seus companheiros de batalha. Se vocês imaginarem, quando os soldados vão para a guerra, eles nunca vão sozinhos, eles vão sempre em grupo. Porquê? Porque eles sustentam-se uns aos outros, eles protegem-se uns aos outros. É isso que nós também devemos fazer. Muitas vezes parece que não vemos Deus agir. Não vemos Deus realizar os nossos pedidos, de fazer milagres, aquilo que nós queremos. Não é? Achamos até que não temos fé, não somos pessoas de fé. Muitas vezes oramos e parece que Deus não responde. Questionamos se na verdade temos fé suficiente para que Deus haja, para que realize um milagre. E ficamos desanimados. Parece que Deus não nos ouve. Afirmamos que a nossa oração não tem poder. Isso é um erro em que podemos cair. É verdade que nesse sentido a oração não tem poder. No sentido de Deus obedecer aos nossos pedidos. Deus é que tem o poder de realizar algo. Eu vou dar aqui um exemplo só para tentar perceber isto. Deixa eu imaginar quem vive aqui na cidade, eu vivo, agora vivo, já morei fora, vivo aqui na cidade. Por exemplo, amanhã às vezes está aquele temporal, danado, está chuva, e eu tenho que ir para o trabalho, tenho que fazer uma caminhada a pé, vou molhar tudo. Se calhar vou orar, Senhor, está-me aqui uma interrupção, que não chova, hoje o dia eu trabalho, vou ter que ir para o campo trabalhar.
não permitas que chova hoje. Mas, se calhar, na periferia da cidade, estará outro irmão que poderá pensar, estar a orar, Senhor, dá-me que chova muito, eu tenho uma horta, preciso de regar. Não é? São duas orações diferentes. Agora, Deus vai responder a qual? Deus é todo-poderoso. Também não é nosso empregado, à espera de fazer aquilo que nós ordenamos. Dizemos, Deus, te ordeno, pares a chuva. Deus não é nosso empregado, nós não temos que ordenar nada a Deus. Mas a sua vontade é que está acima de tudo. O próprio Senhor Jesus, Ele disse que se fizesse a vontade do Pai, não a dele. Deus apenas vai responder de acordo com a sua vontade. Não de acordo com os nossos desejos. Não de acordo com as nossas vontades. Com os nossos anseios. Ele vê muito mais do que nós conseguimos ver. Nós só vemos aqui este bocadinho. Deus vê tudo, abrange tudo. Ele vê o futuro, Ele conhece o futuro. Aquilo que nós não conseguimos ver. O próprio Senhor Jesus disse como é que nós devemos orar na oração do Pai Nosso, no Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus. Não vamos ler, se quiser depois pode ler. Jesus disse que devemos adorar, fazer a oração de adoração e submissão. Portanto, reconhecer a santidade de Deus e desejar pela sua vontade, pela provisão e perdão, pedido pelo nosso sustento diário e o pedido pelo perdão das nossas ofensas, nossas dívidas, nossos pecados. Também por proteção, clamor para não cair em tentação e libertação do mal, fugir do mal. Também reconhecer que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. É Deus quem tem o poder de responder e como responder. Agora, a oração é poderosa, sim. Quando nós temos uma boa vida de oração. Porque é aí que o nosso coração é transformado. É aí que o nosso coração se derrama. É aí que reconhece o pecado que está em nós. É aí que reconhecemos a nossa dependência de Deus. E criamos laços de comunhão mais fortes. E tendo conhecimento da palavra de Deus, vamos estar mais preparados para enfrentar as lutas espirituais. Não só contra o inimigo e as suas artimanhas, contra Satanás, mas também para os preceitos errados do mundo e do nosso coração. Quando oramos pelos nossos irmãos, não só estamos também intercedendo por eles e levar as suas lutas a Deus, mas também acabamos por criar mais intimidade e mais comunhão com eles. Podemos ter outro tipo de relacionamento do que só o bom dia no culto. Quando nós oramos, nós muitas vezes só oramos por nós próprios, esquecemos que temos irmãos. Por causa desta manhã nós falámos sobre isso, sobre a unidade na igreja. E o orar por uns pelos outros também estava lá. E nós normalmente aqui só falamos o bom dia um ao outro, não é? Uns aos outros. Mas quando nós oramos uns pelos outros, nós passamos a conhecer-nos mais. E vamos ver também um pedido especial de Paulo na oração. Vamos voltar a Efésios 6. Versículos 19 e 20. Um pedido especial de Paulo, que diz assim: E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Paulo faz este aqui pedido especial. E por mim. Ele próprio necessitava das orações dos Efésios, para que a graça necessária lhe pudesse também ser concedida. Lembrar que Paulo estava na prisão. No entanto, ele não pediu para que fosse solto. Ele não pediu, irmãos, orem por mim para que eu saia da prisão. Ele pediu para que lhe fosse concedido, no abrir da sua boca, a palavra, para com intrepidez, com ousadia, com confiança, declarar o mistério do Evangelho. Diz que é
a razão pela qual estava preso. No entanto, ele não se lamenta, mas deseja divulgá-lo ainda mais. O que mais pedimos a Deus nas nossas orações? Tanto por nós como por os nossos irmãos. Será que é ter um conhecimento para com ousadia e sabedoria falar de Cristo? Será isso que nós pedimos? A prisão, a dor, a doença ou qualquer outra situação não deve ser impeditiva de orarmos uns pelos outros, de nos motivarmos uns aos outros, de exortarmos à proclamação do Evangelho, para honrar a Deus em todas as situações. Mas também devemos saber outra coisa, é que embora estejamos nas mãos de Jesus, não deixaremos de ter batalhas. Nesta vida, enquanto Ele não nos chamar, enquanto Ele não voltar, nós vamos ter sempre batalhas. Todos nós gostaríamos, a partir do momento que nos convertêssemos, passar logo diretamente para o paraíso. Por acaso, é uma coisa que me lembrou, não sei se o Carlos Lopes se lembra, quando eu fiz discipulado, já há muitos anos atrás, foi uma das coisas que o Carlos me disse. Era tão bom, a gente, assim que se convertesse, passássemos logo ao paraíso. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Não é assim que funciona. Há um deserto para passar. Tal como nós temos estado a estudar o livro de Êxodo com o pastor Joel, eles saíram do Egito. E aquilo em poucos, se calhar dias, poucas semanas, eles chegavam à terra de Israel, à terra prometida. Eles levaram 40 anos. 40 anos. Houve muita luta, muitas situações desagradáveis, muito sofrimento. Também como Jesus, não é? Ele veio à terra, ele como um rei. Podíamos pensar, ele vinha, aliás, os judeus pensavam nisso, não é? Que ele seria um grande rei, uma boa vida. Mas foi completamente o contrário. Ele foi uma pessoa humilde, sofreu. Portanto, nós não estamos num sítio agradável, com muito dinheiro, cheios de saúde, onde os nossos desejos serão todos cumpridos. Não é assim. Há batalhas neste mundo. Não enfrentamos inimigos com espadas, em que temos de usar armas para matar pessoas fisicamente. Mas Paulo diz que a nossa batalha não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, contra o nosso próprio pecado e contra o sistema de valores corrompidos deste mundo que nos pressiona. Contudo, não deixam de ser batalhas reais, duras, difíceis. Podem ser pessoas usadas por Satanás, que se opõem a nós no nosso trabalho, na escola e até na igreja. Podem ser mesmo até familiares que nos odeiam pelo facto de sermos cristãos ou porque queremos viver uma vida dedicada a Deus. Pode ser a nossa própria incredulidade. Pode ser a dificuldade de acreditar nas promessas e na bondade de Deus, que Deus é bom. Quando as circunstâncias são negras, diante de um abandono, diante da violência, diante de um diagnóstico médico, diante de um luto, as nossas batalhas podem ser as dúvidas para as quais nós não temos uma resposta. Ou podem ser medos que andam a nos paralisar e a roubar a nossa alegria. As nossas batalhas podem ser a tentação de procurar vingança de uma coisa que nos fizeram. Queremos nos vingar, guardar a amargura, alimentar a ira. Pode ser uma batalha estimulada contra a impureza sexual. Pode ser uma batalha contra os rancores. Pode ser o recusar-se a perdoar alguém que nos feriu muito. Pode ser o assumir e presumir sempre o pior dos outros, assumindo uma forma defensiva na vida. Pode ser a luta da preguiça, em fazer aquilo que agrada a Deus ou em abandonar aquilo que desagrada a Deus. Pode ser uma luta contra o impulso do consumismo. Pode ser uma luta contra um passado que nós não gostamos de nos lembrar, mas que afeta o nosso presente. Todos nós temos lutas. Todos temos um velho homem dentro de nós. Todos temos um mundo corrompido à nossa volta.
Há batalhas, e elas são reais e que nos deixam cansados, deixam desanimados, deixam sobrecarregados. Por isso é necessário lutar. Continua a batalhar, mesmo no meio do caos da guerra, em que tu te encontres. Lembra-te, há um intercedor que não falha, que está nos céus, intercedendo por ti, que é Jesus. É como se isto não fosse suficiente, ainda há mais. Não só Cristo intercede por nós, há outros que o fazem. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Pedro nos vai definir como sendo uma nação santa e um sacerdócio real. 1 de Pedro. Então devemos afirmar exatamente isso. Todos somos sacerdotes à luz de Cristo. Seguimos Cristo e temos também um ministério sacerdotal. Todos servimos uns aos outros a fim de promover o achegar-se dos outros ao trono de Deus, à imagem de Jesus. Ajudamos os outros a serem mais parecidos com Jesus. Levamos os outros que estão cansados a Jesus. Levamos os outros quando estão em pecado a Jesus. Isto deve ser um compromisso que deves assumir diante da igreja. Isto é discipulado. É ajudar os outros a imitar Jesus. Este é um trabalho sacerdotal. É levar os outros a Jesus. Isto não é só para os pastores. É levar os outros a Jesus. Então somos como Cristo se fizermos isso. Quando nos doamos desta forma e servimos uns aos outros. E uma das formas primordiais de nós fazermos isso e de levarmos os outros até Jesus é através da oração. Intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros. Nós somos como Cristo quando oramos pelos nossos irmãos. Como diz Paulo, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo incentivou os crentes não só a orarem uns pelos outros, mas também por ele próprio. A intercessão não é só o trabalho de Jesus. Nós podemos ajudar os nossos irmãos a vencerem as batalhas que eles travam sozinhos e que são sujas, difíceis, duras, quando nós oramos por eles. Agora, não é que as nossas orações sejam especiais em si mesmo, mas Deus determinou que na sua graça infinita, na sua sabedoria infinita, para o nosso privilégio, para a sua glória, que esse fosse um dos instrumentos através dos quais Deus faz acontecer coisas na vida das pessoas. E não só Deus faz acontecer coisas na vida das pessoas. É quando nós oramos a Deus pelos nossos irmãos, nós crescemos em comunhão e amor por eles. E crescemos em unidade na vida da igreja. Todos nós precisamos ser levados ao trono de Deus uns pelos outros. E mais ainda, quando vemos Deus agir, entre nós um sentimento de alegria tremendo, incomparável. Muitas vezes conseguimos ver em primeira mão a resposta de Deus. Quem vai às reuniões de oração tem este privilégio muitas vezes. Agora, tens por costume inserir os teus irmãos ou irmãs na tua lista de oração diária? Nós entregamos um livro de membresia para isso. Nós podemos ter uma igreja que apresenta o verdadeiro Evangelho. Mas se não vivermos esse Evangelho, que também implica oração uns pelos outros, interceder uns pelos outros, como é que nós podemos dizer que amamos os nossos próximos, nossos irmãos, se na verdade nem os conhecemos? Se na verdade nem nos preocupamos com eles? Se na verdade nem damos um pouco do nosso tempo para interceder e agradecer pelas suas vidas? Quando nós oramos uns pelos outros, há cura de relacionamentos feridos. Por isso é quando nós não estamos a conseguir perdoar alguém, a melhor coisa que podemos fazer é orar para essa pessoa e pedir as bênçãos de Deus para a vida dessa pessoa. É imaginar alguém que nos faz mal e nós vamos pedir a Deus que abençoe essa pessoa. Se calhar, fazer o contrário não devemos fazer nunca, não é? Pedir que essa pessoa seja castigada por Deus. Portanto, há cura da amargura quando oramos pelos outros.
há cura de rancor, há cura de preconceitos, há cura no perdão, porque isso vai mexer também com o nosso coração. Vamos sentir dependência de Deus, vamos nos humilhar diante de Deus. E Deus pode dobrar os nossos corações egoístas, soberbos. Isso vai trazer mais amor, sensibilidade para nos derramarmos diante dos outros. Mais relacionamentos e mais comunhão, não só com os irmãos, mas também com Deus. E tudo isto o mundo não nos pode dar. Satanás procura levar a desordem, a mentira e promover a desunião que só trará amargura, ódio, vingança, ansiedade, depressão e afastamento de Deus. A oração por si só já é uma luta tremenda que nós temos que fazer. É por isso que nós temos reuniões de oração. E é onde essa luta é mais visível. É por isso que oramos juntos também no culto. Oramos juntos uns pelos outros nas reuniões de homens, nas reuniões de mulheres, nos aconselhamentos, nos grupos de estudo. É por isso que pais, mães e filhos devem orar juntos no culto doméstico. Todos temos batalhas, mas não precisamos lutar sozinhos contra elas. Agora, tens por prioridade ir à reunião de oração? Na reunião de oração, muitas vezes, nós sabemos situações que os nossos irmãos estão a passar, que de outra forma nós não conseguimos saber. Normalmente aqui no culto, só alguma situação muito grave é que nós mencionamos, mas normalmente não fazemos. Podes dizer, não tenho tempo. Não tens tempo. Nós conseguimos organizar a nossa vida, temos tempo para tudo. Às vezes é uma questão mesmo de organização. Eu tenho filhos pequenos, não consigo sair de casa. Bom, temos filhos pequenos, já um casal. Se calhar não precisam ficar os dois a tomar conta das crianças. Se calhar uma noite, ou uma tarde, ou de manhã. Quando nós vimos na apresentação, temos três horários diferentes. Um pai pode ficar com os filhos e vem a mãe. Ou a mãe fica com os filhos e vem o pai. Cansaço, estou tão cansado. É o dia que estou mais cansado, é a terça-feira, por exemplo. Eu falo por mim. É o dia, normalmente, que eu tenho mais problemas, mais chatice, chego mais cansado. Há dias que não apetece mesmo vir nada. Mas quando a gente vem, eu posso dizer que o cansaço desaparece. Só o facto de nós sentirmos que cumprimos a nossa missão, viemos cá orar pelos outros, uns pelos outros, já nos alivia o cansaço. E vai trazer alegria no nosso coração quando nós vemos as respostas. Agora, tens também prioridade orar pelos teus irmãos? Eu sei que há famílias que oram juntos pela igreja. Eu sei que há filhos já pequeninos que costumam dizer, eu quero orar por este irmão, quero orar por aquele. Ou as tuas orações são normalmente focadas em ti próprio, nos teus desejos, nas tuas preocupações mundanas, no teu dia-a-dia. Agora, também tens por hábito pedir que outros irmãos orem por ti, não por bens materiais, mas para que tenhas mais sabedoria da palavra de Deus, que Deus te use para o seu reino, que Deus te dê ousadia no testemunhar de Cristo, ao falar de Cristo, em te afastares do pecado, em teres um coração transformado e voltado para Cristo. Se estás a passar por uma situação difícil, já experimentaste pedir ao irmão ou irmã para orar por ti? A gente não precisa dizer o assunto específico. Só pedir ao irmão, ora por mim esta semana. Tenho uma situação difícil para resolver. Ora por mim. Talvez neste momento estejas a passar por momentos difíceis. Tens vergonha ou receio de falar. Às vezes nós temos vergonha de dizer que nós, como cristãos, há assuntos que não devíamos falhar. E não vamos pedir, eu tenho vergonha de falar desse assunto, eu como cristão não posso falhar nisto. E como eu disse há bocadinho, nós não precisamos dizer. Pode estar alguém ao teu lado neste momento, que te pode ajudar. E no mínimo, orar por ti. Pedir, como eu já disse, ora por mim, irmão. Preciso das tuas orações esta semana. Não precisa ser só os pastores. Qualquer irmão. Todos somos uma família. E temos esta responsabilidade. Por isso a membresia, comunhão de uns com outros, discipulado, isso é amar o próximo,
é um mandamento de Deus. Eu estou terminando, mas queria, antes de escrever aqui algo que o pastor Joel há 2 semanas disse, que ele transmitiu aqui na sua pregação há 2 semanas. Portanto, há um documento que nós temos, em que os membros desta igreja subscrevem ao se tornarem membros, e que realmente nós já temos feito também de reafirmarmos em conjunto aqui no culto o compromisso de membresia. E logo no início do compromisso da membresia diz assim: trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Portanto, nós não só assinamos como uma forma de compromisso com esta afirmação, mas também, de vez em quando nós citamos juntos, de forma a reafirmarmos diante uns dos outros e diante de Deus este compromisso. E também continua dizendo: trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Esta é uma parte inicial deste documento. Agora, será que trabalhamos de facto de forma proativa, de forma comprometida, de forma esforçada pela unidade com os nossos irmãos aqui na igreja? Será que, como afirmamos, costumamos orar regularmente uns pelos outros, nome por nome? Portanto, nós, como eu já falei há bocadinho, nós facultámos aos membros da igreja o caderno de membresia, para que todos pudessem ver lá a fotografia, porque a gente às vezes o nome podemos não nos lembrar, mas a gente vendo a fotografia, a gente mais ou menos identifica a pessoa. E um dos principais propósitos desse caderno é que nós possamos usá-lo diariamente no nosso momento devocional para orar. Não por todos de uma vez, não vamos orar aquela lista toda, levaríamos tempos infinitos. Vamos orar 1, 2, 3, 4, conforme o tempo que nós quisermos dedicar a isso. Será que nós fazemos isso? Ou será que nós temos esquecido? Esquecemos de orar pelos irmãos? Ou se calhar nem sabemos onde é que está esse caderno. Chegámos lá para casa, uma gaveta, nem fazemos ideia onde é que ele está. O documento de compromisso continua dizendo: devotar-nos-emos uns aos outros em amor fraternal, com humildade e gentileza. Suportaremos pacientemente uns aos outros, perdoando, encorajando, edificando uns aos outros, exercendo vigilância uns pelos outros e admoestando uns aos outros quando necessário. Portanto, a pergunta: será que há ou que existe de nós para os outros uma devoção real e diária? Será que nós diariamente dedicamos tempo aos nossos irmãos? Isto é uma devoção, é um ato de entrega, este movimento intencional de ter com o outro e de vermos o que ele precisa, de ajudarmos, apoiarmos, orarmos por eles. Ou será que nós só estamos tão centrados nas nossas rotinas diárias, pessoais, que acabamos por dar tudo para nós e nunca aos que estão à nossa volta? Será que oramos diariamente por irmãos da nossa igreja? Eu não estou a falar de irmãos mais chegados, com mais afinidade. Eu estou a falar de todos, conforme está lá no livro de membresia. E também compromisso, que diz, continua a dizer: esforçar-nos-emos por desenvolver a nossa vida cristã nas disciplinas espirituais da leitura bíblica e da oração. Será que temos mantido no nosso dia-a-dia um hábito regular e consistente de ler a Bíblia diariamente, de orarmos diariamente, de mortificarmos os nossos pecados, em que não só esperamos que caiamos para poder pensar um pouco sobre aquilo e lamentar? Nós sabemos que vamos falhar. Se nós orarmos por esse assunto, se calhar não vamos falhar assim tão facilmente, porque vamos lembrar daquilo que oramos. Lembrar das nossas fraquezas, sabendo que às vezes são gatilhos emocionais, gatilhos de contexto. Então, se nós estivermos em oração, nós vamos conseguir prevenir isso mesmo. E não vamos cair na tentação tão facilmente. Por isso a oração molda o nosso coração. Portanto, se não procurarmos a palavra de Deus e a oração em conjunto,
como é que poderemos enfrentar as lutas que se apresentam diariamente? Nós diariamente temos lutas, todos têm lutas. Como podemos dizer que temos comunhão com Deus e com a Igreja, se simplesmente viemos aqui ao domingo a ouvir a palavra e depois durante a semana ficamos a dormir sobre os nossos problemas e esquecemos dos nossos irmãos? É fácil nós dormirmos sobre os nossos problemas. E é isso que Satanás quer. Satanás quer que a gente fique a dormir, esquecemos. Não vir a reuniões de oração, não estudar a palavra de Deus, não participar em grupos de estudo, familiares, etc. É isso que Satanás quer. E nós, quando vamos atrás daquilo que Satanás quer, caímos. Portanto, a oração é muito importante. A oração é muito importante. Vamos orar.